Hoje, em Brasil Metaverso, nós vamos bater um papo diretamente do metaverso com o pessoal do Papotec. Nós vamos bater um papo sobre o trabalho, sobre como é trabalhar no metaverso, ser um VR-tuber. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. O Rafael Silveira, Prazer é meu, pessoal. o Rica. Tudo bem, pessoal? Incrível receber vocês aqui, direto do metaverso. Vocês estão usando o óculos, né, para fazer esse trabalho. Explica um pouquinho para a gente, então, como é que é desenvolvido o Papo Tech? Deixar pro Ricardo, meu amigo, meu irmão, para ele que é o Opa, desenvolvedor aqui mais de programação, né? Vai lá, Ricardo. tá. Então, oi Isabela, tudo bem? Bom dia. Tudo Eu queria bom? Muito primeiramente bacana. agradecer a oportunidade, né, de você ter nos convidado, tá, para participar aqui do seu programa. Muito legal, a gente acompanha ele pelo Instagram, tá? E como é que funciona aqui no Papo Tech, tá? A gente desenvolveu, né, uma plataforma proprietária nossa mesmo, tá, usando tecnologia da Unreal Engine. E onde a gente construiu um game, né, um jogo multijogador, né, multiplayer, onde a gente se conecta, né, no jogo, todo mundo se loga, né, com seu login e senha, entra aqui, e a gente tem todo um aparato aqui, né, um suporte do estúdio. A gente montou um estúdio, né, aqui do Papotec, um ambiente virtual, onde ele dá suporte para a gente em tudo, né, as câmeras, o replay, as nossas apresentações. Então, como é que a gente faz? A gente faz a gravação aqui, a gente começa a fazer o nosso papo aqui entre a gente não se preocupa muito com câmera mais, porque a gente consegue utilizar o replay do próprio jogo para poder pegar o melhor take, o melhor ângulo, entendeu? Então a gente consegue fazer depois uma gravação melhor, né, para os nossos telespectadores. E é assim, né? É assim que a gente, de uma forma mais simplista, né, para não prolongar, é assim que é feito, né? Assim que a gente fez, e assim que a gente usa aqui o nosso ambiente do Papo Tech Cast. E qual é a percepção de vocês, né? Assim, como é que vocês percebem que as pessoas estão curtindo o metaverso, usando? Qual a percepção do metaverso para vocês? Olha, eu vou falar aqui, eu gosto muito de... Bom dia, pessoal, não falei aqui, Rica, é um mas prazer. prazer é meu. É muito legal a gente poder participar disso, falar um pouco desse universo de metaverso, né? É muito louco, porque eu falo e faço muito essa questão de comportamento. Então, quando a gente olha para comportamento, o metaverso ele teve um boom, né? Quando a gente falou muito sobre isso, e aí depois com a inteligência artificial, com outros assuntos, ela veio meio perdendo a força, mas ela continua viva. E aí a gente fala muito sobre o momento em que a gente vive hoje, a tecnologia que nós estamos evoluindo, e nós estamos indo para um caminho que no futuro nós vamos navegar a melhor jornada, porque o metaverso hoje está em fase de desenvolvimento, nós estamos pavimentando essa estrada. Então, quem está com a gente aqui, pavimentando essa estrada, é para que outras pessoas do futuro possam navegar por isso daqui, possam trafegar por essa estrada que a gente está construindo nesse início. Então, assim como a internet, quando ela nasceu, ninguém acreditava, ninguém achava que aquilo ia ser algo incrível que pudesse mudar a nossa vida, nós acreditamos que o metaverso tem esse viés, tem esse sentido. Então, nós optamos, exatamente como o Ricardo falou, em construir o nosso metaverso para que não precisamos ficar reféns de tecnologia de terceiros, para que nós pudéssemos evoluir sempre e pudéssemos fazer isso cada vez melhor para esse modelo de metaverso. Então, as pessoas hoje, muita gente não olha com bons olhos o metaverso, acha que isso flopou, que não vai dar certo, que já morreu, mas nós estamos construindo aqui. Daqui a pouco isso volta à tona de novo, assim como em alguns países, algumas coisas que já transformaram suas necessidades, a gente vai falar um pouco disso, suas necessidades para que o metaverso realmente funcione. Precisa de um propósito, né? Então as pessoas precisam entender isso e ser democrático, ser para que as pessoas consigam acessar isso com mais facilidade. Enquanto isso não acontecer, as pessoas talvez não vão olhar isso com bons olhos. Mas quem está construindo essa jornada aqui com a gente nesse caminho, a gente tem uma série de amigos, pessoas, parceiros que estão vivenciando essa história com a gente, acredita muito nisso e está tudo bem.
Estamos Tudo evoluindo para isso. ótimo, né? Uhum. Isso aí. Justamente sobre essa democratização da comunicação, né? Vocês falaram em independência, quer dizer, vocês não dependem de terceiros, Isso. de pessoas para se comunicar, né? E vocês estão construindo, então, essa democratização da comunicação na Web3. Como é que vocês percebem, né, o uso dessa independência, os prós, os contras, dessa construção da Web3, né, de poder ter essa independência na comunicação com as pessoas, inclusive sobre os direitos e deveres dessa comunicação, né? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande no conteúdo, com respeito com os usuários. Como é que Sim. vocês veem isso tudo? No nosso caso aqui, do nosso podcast, né, primeiramente, bom dia para vocês aí do Metaverso, bom dia para os nossos espectadores aí também. Nós do Papo TechCast, nós defendemos aqui que a gente acha que o metaverso, assim, ele é bem democrático, assim, que as pessoas vão acabar entrando aqui e a gente está tentando lidar mais com isso de uma forma, tipo, para abrir essa experiência para as pessoas e acabar trazendo, fazendo com que elas acabem entrando aqui e tenham uma experiência totalmente diferente, né? Então, acho que o meu irmão, no caso, ele tem uma experiência melhor de desenvolvimento. Você pode complementar para mim, cara, por favor? Sim, sim. A nossa ideia, né, a gente quer compartilhar, né, o que a gente está criando, o que a gente está desenvolvendo, e não adianta somente a gente fazer, né, vídeos, né, tentar publicar isso no YouTube, no Instagram, se as pessoas não compartilham, né, desse interesse, se as pessoas não conseguem entrar aqui e ter a experiência que a gente tem aqui hoje. E metaverso, né, é uma tecnologia, né, é um canal, quase uma metodologia, né? Ela tem que ter uma utilidade. O meio que ela é usada ainda é a internet, vai ser a internet. Então, eu acredito que várias empresas, né, provavelmente mais para frente, a descentralização ela é muito importante. E para isso, cada empresa, cada instituição, cada pessoa também, dependendo dos desenvolvedores, isso tem que ser feito de forma descentralizada, cada um com o seu próprio espaço, construindo metaversos que tenham realmente uma utilidade, uma necessidade, porque senão esses metaversos, esses ambientes virtuais, eles morrem ou ficam vazios, viram desertos, ninguém usa. Por exemplo, a gente construiu isso aqui porque tem uma utilidade para nós, né? Então, a gente sempre está, no nosso caso aqui, a gente sempre está vendo nossos problemas, nossas necessidades, desenvolvendo. Isso também vale para outras empresas. Tem empresa que tem outros problemas, né? Tem que construir ambientes virtuais para suas audiências, para resolver problemas deles mesmos, né? E atender a audiência deles, que inclusive é isso que você até comentou sobre a comunicação. Então, é importante, né, você ter ambientes virtuais que atendam e resolvam determinados problemas dessas comunidades, dessas audiências. Eu posso complementar aqui. Pode, e no nosso sim. caso, no nosso pessoal que segue a gente influencia essas pessoas, né, esse pessoal que acompanha a gente, que tem um conhecimento, assim, movimento de games, para desenvolver o seu próprio metaverso, né? Hoje em dia, na Web3, a gente está vivendo um momento onde a gente não precisa mais depender de empresas, né? No caso, a gente não precisa depender de uma grande empresa, de uma... Plataformas, né? Plataformas. Das Big Techs, né? Isso, as Big exato. Techs, exatamente. A gente não Exato. precisa mais delas, porque como a Web3 está aí, ela nos dá ferramentas, nos dá total liberdade para nós mesmos acabar criando. É lógico que não é todo mundo que consegue, não é todos os desenvolvedores que conseguem fazer suas próprias plataformas. Mas Exato. nós, aqui do Papo TechCast, incentivamos todas as pessoas que têm interesse, que nessa comunidade mesmo de VR, tem muitas pessoas que têm interesse em aprender e desenvolver seu próprio mundo virtual, né? Então, a gente, em vez de influenciar elas a usarem terceiros, né, outras plataformas, por que não desenvolver as suas próprias, né? Então a gente acaba desenvolvendo, auxiliando isso, né? Tentando ajudar as pessoas a abrir a cabeça, né? Porque
Sim. ficar muito preso a essas plataformas, a gente acaba virando refém. Então vira aquela coisa de monopólio, sendo que a Web3 está aí para descentralizar qualquer coisa, entendeu? Fora o risco, né? Fora o risco, tanto serviço, metaverso, moedas, dinheiro, tudo é Ah, descentralizado. então, falando um pouquinho sobre essa descentralização da economia também, como é que vocês veem, né, o uso de moedas próprias, uma descentralização econômica também, né, com o dinheiro digital, essa transformação é uma transformação enorme que nós estamos vivendo, né? Como é que vocês veem essa descentralização, né? No nosso caso aqui, a gente tem a possibilidade no nosso próprio metaverso, como estamos desenvolvendo, de colocar um token aqui, uma moeda própria, para desenvolver essa economia se nós quisermos. Mas a gente, por enquanto, não está querendo colocar isso, porque tem que ter um propósito, Uhum. metaversos ou O ambientes, ecossistema, né? ou até mesmo ecossistemas, né, que não tem propósito ou finalidade para aquele token, para aquele, né, NFT que seja, eles Uhum. acabam desvalorizando muito Fica rápido. fútil, né? Isso, então a gente acaba vendo aí muitas empresas, muitos metaversos desde 2021 provavelmente que chegou aí o hype, né, de metaverso, terreno, essas coisas, que hoje em Derretendo. dia essas plataformas, a moeda derreteu. É. Antes lá Uhum. tava valendo, sei lá, 3, 5, 10, 12, $20. Hoje, se você for ver, tá valendo menos de $1. Então, por Uhum. quê? Porque a moeda estava atrelada ao serviço. E como o serviço não vingou, não teve um propósito, não teve aquela coisa de aquele boom onde as pessoas continuaram a trabalhar, continuaram a usar aquele token, aquela moeda, né? Aquela criptomoeda, no caso, acabou Uhum. desvalorizando. Então, esse mercado de NFTs ou token, moedas, criptomoedas, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que atrelar muito bem o seu serviço, fazer com que ele realmente tenha um ecossistema lá dentro, onde as pessoas fazem uma questão de troca, né, do seu dinheiro real, da moeda do país para aquela criptomoeda, e aquela criptomoeda ser muito utilizada dentro É uma É daquela uma coisa. ferramenta, né, muito Isso, importante, mas que ela está em desenvolvimento, né, para um uso mais amplo, né. E exatamente. nós precisamos também de regulamentações. Exato. Perfeito. Falando nisso, a gente precisa também, vocês falaram muito, né, sobre bullying. Eu Uhum. vi, Uhum. vocês falam sobre isso, é uma temática muito importante para os jovens, né, para todos, não só para os jovens nas redes. Hoje a gente tem aí uma série de a gente vê polêmicas seríssimas, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês desenvolvem? Até porque vocês têm uma questão de serem avatares, né? De Isso. serem VR-tubers. Quais são as vantagens dessa utilização do avatar, né? O que protege e quais são as responsabilidades? Vai Bom, lá, vou, Rica. vou falar aqui um pouco sobre isso, porque envolve muito essa questão de comportamento, né? Isso. E é muito legal a gente olhar por esse viés, porque o metaverso proporciona essa condição de entendimento sobre avatar, sobre você se colocar nesse mundo virtual. E aí é muito louco porque o comportamento leva pessoas a fazerem coisas que normalmente no mundo real você não faria. Aqui no Sim. metaverso, nós temos o avatar com o mesmo estereótipo do nosso mundo real. Então, a maneira como vocês estão me vendo aqui, eu sou assim exatamente no mundo real, tá? Bem parecido, né? É bem parecido. Então, eu uso barba, eu uso óculos, meu cabelo é mais ou menos assim, meu tom de pele é mais ou menos esse. Eu costumo me vestir dessa forma. E essa foi minha característica que eu resolvi incorporar aqui dentro, de ser realmente mais parecido comigo. Existe Sim. essa possibilidade. Porém, a maioria das pessoas que estão entrando no metaverso, estão entrando nesse ambiente virtual para se comunicar, para se relacionar aqui dentro, normalmente as pessoas elas preferem escolher um outro tipo de condição para estar aqui dentro. Então, que muita gente Descaracterizando, né, a Exato. sua isso, persona, né? ele cria, na verdade, a gente está chamando aqui de avatar, é assim, ele cria um avatar totalmente diferente dele, que pode ser um animal, por exemplo, pode ser uma raposa, pode ser um dinossauro, pode ser alguma coisa representativa, que ele queira se posicionar com isso. E se ele não gostar mais daquilo, ele pode simplesmente mudar para um outro. Então, pode vestir uma roupa diferente, um adereço, uma fantasia, pode se posicionar, pode ser conhecido por estar aquilo. Então, muitos VTubers
se posicionam, de repente, com um estereótipo de anime, de coisas parecidas. E tudo por quê? Porque existe essa questão de percepção. Não quer ser reconhecido que aquela pessoa que está participando está fazendo determinadas coisas. Ela quer ter um posicionamento dentro desse universo de metaverso para que ela seja conhecida como uma personalidade ali, característica que ela escolheu e não necessariamente que de fato ela é, porque de repente ela não acha que ela seja tão interessante na vida real. Então, isso faz parte. E aí, o que é muito louco, né, falando sobre isso, são os comportamentos. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas nós aqui já vivenciamos, já até falamos sobre isso, e são curiosidades de metaverso, quando a gente trabalha com as pessoas dentro do metaverso. Uma curiosidade muito louca é que as pessoas que entram no metaverso e um comportamento incomum é que quando as pessoas entram num ambiente fechado de metaverso, um ambiente específico, o que as pessoas mais fazem é procurar um espelho. E aí, procurar um espelho? Olha só que comportamento doido, que diferente. As pessoas procuram um espelho para se ver como ela está lá dentro. Porque quando você está com um avatar, você não olha para você, você vê os outros. Só que como você é um avatar, você quer se ver como você está lá dentro. E aí tem muita gente que procura um espelho no metaverso que ela entra, para ela se ver como ela está sendo percebida. E tem gente que passa horas de frente pro espelho se olhando. Senta no chão, né? Fica lá. É uma percepção, né? A pessoa olha só que loucura. Tentar se perceber, então. Exatamente. E esse tipo de comportamento a gente só consegue notar quem de fato entra no metaverso. Porque quem está de fora não consegue ter essa percepção de que as pessoas, por exemplo, procuram um espelho para ficar se olhando. E aí o que é muito louco é que quando as várias pessoas se encontram, elas ficam todas juntas de frente para o espelho se olhando. Olha que loucura. Lembrando que não quando todas. a gente fala entrar, é usar o óculos VR, né? Quando a gente fala de entrar no metaverso, você tem que vestir o óculos, porque uma coisa você está falando de metaverso e você está como terceira pessoa, como um boneco, como um char, né? E outra coisa é você estar vestindo o VR, né? Experiência diferente. Experiência coletiva, né? Porque muitas vezes você pode ter uma experiência sozinho, né? Alguma experiência imersiva, mas no caso, vocês falam quando está em reunião, um coletivo de pessoas dentro de um ambiente, né? E as pessoas têm a tendência de buscar o seu eu ali, a sua persona. Exatamente. De repente, se entender nesse universo também, né? Porque é uma coisa muito doida, assim, para as pessoas que acompanham a gente e só assistem, para elas estão vendo um jogo, um boneco, mas para nós que estamos com óculos, aqui, ó, eu tô vendo a minha mão, como se eu tivesse minha mão mesmo, sabe? Então, é uma imersão totalmente diferente. Então, quem está acompanhando a gente aí e não usou um óculos VR, procure usar para você ver a diferença e entender essa experiência que é totalmente diferente. Pelo que eu entendi também, é uma forma de se expressar sem se expor. Sim. Então, talvez você possa falar e não se expor, se você for tímido ou você não quiser ter a sua persona ali de alguma forma exposta, porém você tem uma responsabilidade na sua fala, né? Se você utilizar essa ferramenta, né, para o bem, para falar coisas interessantes e expressivas, ótimo, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade, né, gente? Eu vigio muito isso, eu tenho muito medo de falar uma groselha, sabe, Isabela? Então eu fico muito de olho nos dois, né? Às vezes você está debatendo lá no nosso programa, e aí eu que assisto, né? Lá eu que regravo o replay e depois mando para o Rafael para fazer edição. Não você, mas eu digo assim, nós hoje temos uma vasta gama de pessoas, né? Na internet, inclusive, então a gente precisa muito aí de parâmetros, né? O que você está comunicando, né? Qual a mensagem que você está passando? Tem que tomar muito cuidado. Está fazendo com o outro, a questão do respeito, a questão das fakes, né? A gente está vivendo, né, essa democratização, mas essa democratização ela precisa, primeiro, de leis e segundo, que as pessoas tenham uma percepção de que é uma arma, né? Para o bem ou para o mal. Você não pode agredir pessoas, você não pode colocar ali o seu depoimento e ser agredida ou um uso para desconfigurar alguém, para acabar com alguém,
para acabar até com a vida de alguém. Então, isso é Acaba, muito sério, é uma responsabilidade, e a gente vem aqui para tratar disso também. O Né, o metaverso em si, no caso também, ele vai um pouco além do que a gente tem hoje em dia de rede social, do que a gente convive hoje em dia, porque aqui nós podemos, além de falar, nos ver e fazer gestos, chegar Muito próximo. bacana. Então é um pouco a mais ali o que a gente tem, a proximidade, né? Então, como você bem disse, precisava de leis e tudo. Dentro do Sim. metaverso tem uma regra também que você pode ter como privacidade de você conseguir colocar um limite, onde as pessoas Limite, cheguem né? perto de você, porque tem pessoas que não se sentem à vontade quando outras chegam perto. Então a gente já entramos em metaversos Até no onde virtual. a gente pode ficar cara a cara, colocar a mão na pessoa. E tem algumas pessoas, por incrível que pareça, que é mais pessoal de fora, né? Os gringos. E eu cheguei a tocar no ombro do Esse cara, dia foi eu complicado. toquei no braço e ele sentiu, É. porque ele tava usando aquela roupa onde Sensorial. é sensorial. Então eu chegava e colocava a mão no ombro, batia na mão cachorro. dele e era um cachorro. E aí É. ele começou a olhar pra mim assim. E arregalou o olho ainda. E tipo, pegou e falou: para de fazer isso, que eu tô sentindo aqui. Aí meu irmão. Sensibilidade. I Isso. feel you. O meu irmão pegou e falou: Rafa, para de bater nele, que ele tá sentindo lá. Aí eu, mas é legal. É muito legal. Mas é legal aqui Mas e tal. tem que ter essa percepção, né? Tem que Isso, ter. então tem que ter Gente, essas coisas, né? Regulamentar. Um prazer conversar com vocês, ainda mais que vocês estão nesse ambiente, estão vivenciando esse ambiente, né? Nós vamos continuar esse bate-papo, porque ele é muito importante, né? Para que as pessoas tenham um pouquinho dessa percepção do que vocês estão vivenciando, do que vocês estão conversando, vocês entendem muito sobre as tecnologias. Gente, valeu, muito obrigada! Esse bate-papo vai continuar no sábado que vem com o Papotec. E nós voltamos sábado que vem com mais Brasil Metaverso para vocês. Até lá! Bom, pessoal, então essa foi a nossa entrevista aqui com a Isabela do programa Brasil Metaverso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí, se vocês tiverem muitas dúvidas ou algumas dúvidas, deixem aqui embaixo aqui para a gente poder responder. Também entrem lá nas nossas redes sociais aí, no @papotechcast lá no nosso Instagram. E também aí a gente deixa nos descritivos o aí, o Instagram da nossa parceira aí, nossa amiga Isabela do programa Brasil Metaverso do SBT, tá bom? Então muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui, ficaram até aqui, né? E não esquece de deixar o likezão do nosso vídeo e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo aqui pra gente conseguir muitos inscritos aqui e crescer cada vez mais nesse nosso espaço, no nosso Riseverse, nosso metaverso, beleza? Pessoal, dá um tchau aí pros nossos amigos aí. Alô! Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau! Até mais. Onde você vai, Rafael? Alô!